Fala galera, tudo bem? Vocês estão legais? Falar um pouquinho sobre o Ironman. Faltam 25 dias, 24 dias para a prova de Florianópolis, o Ironman Brasil, que acontece lá no Jurerê Internacional. E eu queria fazer um questionamento sobre treinamento da galera que está indo para o seu primeiro Ironman, né? Porque eu tenho visto algumas postagens, eu tenho visto algumas coisas que a galera anda colocando aí no Instagram. E é bem legal ver que a galera tá motivada, né? Principalmente aqueles que vão realizar o seu primeiro Ironman, né? Pessoal motivado em treinar, mas existem algumas preocupações quanto a estarem posicionados corretamente dentro do ciclo final de treinamento. Porque eu tenho visto uma galera realizar, nesse último ciclo de treinamento, a gente está falando de atletas iniciantes em provas de Ironman. Tenho visto uma galera realizar muitos treinos de alta intensidade, muitos treinos de volume e alta intensidade. E aí eu fico me perguntando porque os treinos estão sempre corretos, né? Os treinos que os treinadores preparam, eles estão sempre corretos. O que nem sempre está correto é para quem ele está preparando aquele treino, né? Porque muitas vezes a gente tem que analisar primeiro os princípios do treinamento desportivo para a gente direcionar um determinado tipo de treinamento, né? E principalmente quando o atleta é novo, quando o atleta está fazendo uma prova de volume como um Ironman pela primeira vez, né? Então, quais são os objetivos que aquele cara tem desde o início, quando ele conversou com o treinador dele? Quais são os objetivos dele para que seja montado um ciclo inteiro de treinamento e quais são os tipos de treinamento que vão ser inseridos naqueles microciclos, né? Aquelas séries de períodos pequenos que a gente coloca dentro de um ciclo total de treinamento para que aquele cara alcance o objetivo dele, né? Normalmente, quando um atleta está realizando o Ironman dele pela primeira vez, se ele é um atleta iniciante, se ele é um atleta que não tem tanta bagagem de triatlon, não é um cara que tem 3, 4, 5 anos de triatlon, não é um cara que fez provas de 70.3, não é um cara que passou por todo o ciclo que a gente orienta que o cara experimente, né? Provas de short triatlon, depois provas de triatlon olímpico, né? Provas de distâncias maiores que não precisam ser necessariamente as provas de meia Ironman. Existem provas aí de 1:110, existem provas aí com distâncias um pouco maiores, né? 2:60:15, são provas que vão dando bagagem para que o atleta comece a experimentar as sensações e comece a perceber como é que o corpo dele se comporta dentro de uma prova e dentro do treinamento, né? Então me preocupa um pouco ver, por exemplo, atletas que eu sei que estão perdão, iniciando nas provas de longa distância, realizando sessões intermináveis de estímulos de alta intensidade, que a gente conhece como tiros, né? Principalmente na corrida. A corrida que é a parte mais complicada de se resolver, né? Naquela equação chamada Ironman, né? É a última etapa da prova, é a etapa onde o atleta está chegando mais desgastado e sem experiência nenhuma. Eu fico me perguntando o que treinamentos de tiros em grande volume irão contribuir faltando 3 ou 4 semanas para uma prova como o Ironman, né? A gente não conhece o histórico de treinos, mas se nós formos fazer uma análise de como se programa uma etapa de treinamentos, o cara que vai fazer um short triatlon, ele não fica dando 10 tiros de 1000, não fica dando 12 tiros de 1000, né? Um cara que vai fazer um triatlon internacional, idem, né? Não é necessário, pode até se fazer 10 tiros de 1000, mas quando a gente coloca provas iniciais que o cara precisa experimentar, qual é o motivo de eu estar dando tantos estímulos
de potência máxima para o cara, de intensidade máxima para o cara durante o treinamento dele, se a gente sabe que ele não vai suportar isso na prova, né? A gente precisa equalizar os treinos entre sustentação da força que ele está aplicando e uma certa velocidade. Mas quando você sobrecarrega o atleta, sobrecarrega o sistema energético dele, o sistema muscular dele, todo o organismo dele, com estímulos de alta intensidade e de longa duração durante o treinamento, num período em que o atleta precisa estar forte na longa duração, precisa estar forte no treinamento de resistência, o que me preocupa não é o atleta cumprir o treinamento, porque se você der um treino de 12, 16, 14 tiros de 1.000 ou de 800 com 200 metros de recuperação ativa para um atleta, ele vai realizar. Mas a preocupação é o que esses tiros irão contribuir na programação completa dele. Porque o atleta ainda tem que realizar vários estímulos de longas distâncias de ciclismo, de natação no treinamento dele. Ele tem que fazer longos treinos ainda nessa parte final, né? Nessas 6, 7 semanas que antecedem o Ironman, é onde o volume se acentua, né? É onde a gente coloca uma carga de volume. Evidentemente que você, dentro das séries que você, das sessões que você programa para o teu atleta, é o que eu chamo de treino dentro do treino, a gente pode colocar alguns estímulos de maior intensidade dentro do volume total, mas você pegar uma única sessão para sobrecarregar o atleta com tiros de alta intensidade, eu fico pensando, porque quando nós fazemos a comparação da intensidade com o volume, ela tem uma linha que cruza de qualidade. E quando o atleta exagera, quando o atleta ultrapassa esse volume, a gente sabe que a recuperação do organismo dele vai se dar num determinado período, num período maior, né? Ele vai precisar de mais descanso, né? Quando a gente propõe que os atletas realizem estímulos em intensidade submáxima ou máxima, ele precisa de muito tempo para recuperar dentro da sessão. E ele precisa de um pouco mais de tempo para recuperar entre sessões, né? Ele vai precisar de mais descanso para realizar uma sessão maior. Então, se o teu treinador está te dando uma sessão grande de estímulos de alta intensidade, você tem que ver com ele quando vai ser o próximo treino, porque você vai precisar recuperar. Porque senão, se você sobrecarregar o teu corpo de treinos e treinos e treinos, e o descanso não for adequado, e você não fizer testes laboratoriais que indiquem que o teu organismo está respondendo bem a isso, se você não fizer os testes, não refazer os testes do início de temporada para ver como é que o teu corpo está respondendo aos estímulos de alta intensidade, talvez lá no dia D, quando for o dia da prova, o teu corpo não aguente realizar a prova inteira, porque você está cansado das grandes sessões de alta intensidade que não eram necessárias para você que está iniciando nas provas de longa duração. Então a gente tem essa preocupação porque a gente vê muito nisso, a gente observa muito esse tipo de comportamento em atletas que treinam em assessorias de ex-atletas profissionais. Só que a gente não pode, e é uma sugestão, você não pode ter os ídolos do triatlon, os ídolos profissionais do triatlon, como objetivo para que você realize igual. Eles não são exemplo de treinamento para que você vá realizar da mesma forma. Eles suportam, eles são treinados, os profissionais, eles são treinados para suportarem altas intensidades por longos períodos de tempo. E os atletas, quando estão iniciando um treinamento, eles precisam treinar para suportar um longo período de treinamento. Primeiro com baixa intensidade. Por isso que a gente não se preocupa nem com tempos no início, né? A gente vai observando as variáveis, né? Então, quando a gente observa aí
os princípios do treinamento, individualidade biológica, sobrecarga, essa coisa toda, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Você sempre tem que conversar com o teu treinador, porque muitas vezes ele está te expondo a um risco desnecessário. Evidentemente que quando se treinam, principalmente em assessorias, existem aquelas rivalidades dentro do grupo, né? Um querendo bater o outro, mas o triatlon é um esporte individual, o Ironman é um esporte individual, e eu costumo dizer, principalmente, que o Ironman não aceita desaforos. Então não adianta você, durante a tua fase de treinamento, você ser um leão, treinando como um leão o tempo inteiro, e na hora de competir, você competir como um gatinho. Porque aí, quando você vai competir, não vai ter ninguém que treinou com você ali do teu lado, você vai estar sozinho, no meio de um monte de gente desconhecida, e ali é você, com as informações que o teu corpo absorveu durante as sessões de treinamento daquele período que você desenvolveu, 20 semanas, 24 semanas, 28 semanas, ou quanto tempo for que você escolheu, junto com o teu treinamento, teu treinador, para treinar, né? E ali é só você. E ali você vai ter as respostas, se você exagerou no treinamento, se faltou o treinamento, mas eu posso te garantir, se você é um atleta que está iniciando no esporte, o que mais vai sacrificar o teu desempenho final são as longas sessões de alta intensidade, porque não são necessárias para você nesse momento. Talvez quando você estiver muito melhor condicionado para enfrentar as provas de longa duração, você comece a colocar velocidade nelas. E aí quando você quer colocar velocidade, você aumenta as séries de intensidade. Mas como elas se cruzam, né? E quando uma aumenta, a outra tem que diminuir, aumentar as duas é só para quem tem capacidade plena de sustentação de intensidade e duração no treinamento e na prova. E isso são para atletas com bastante experiência, são para atletas profissionais e não para você que está iniciando no esporte agora. É muito mais interessante, e é uma dica que eu dou para você, e eu dou para 99% dos atletas que estão iniciando nas provas de longa duração, que você faça o básico. O básico vai te levar à vitória. Quando começarem a criar muitas estratégias diferentes dentro do treinamento, que você não consegue entender, que o teu corpo não consegue entender, e que o teu treinador não tem capacidade ou não tem condições de observar diariamente com você para ver a evolução do teu treino, talvez isso esteja depondo contra você. Você fez uma sessão intensa hoje, sei lá, a 90% ali do teu, né? Da tua frequência cardíaca máxima, ou do teu FTP, ou do teu NP, não sei. Você ali trabalhou numa intensidade acima do teu normal, e você chegou em casa, você está feliz da vida. Vai chegar com fome, vai comer mais, vai precisar descansar mais, e aquele treino te deixou muito motivado. Mas para quê? Né? Se o objetivo não é uma competição de intensidade para você no final do ciclo. Então dá uma repensada, dá uma analisada. Às vezes a gente precisa sentar com o treinador e falar, olha, o básico para mim é o que vai dar certo. Não as grandes criações mirabolantes, cheias de cores e cheias de parênteses e cheia de colchetes, essa coisa toda que você nem vai entender e nem vai conseguir produzir, e só vai ficar legal para você jogar no teu Strava e todo mundo ver que você fez um treino ali novo e que no final das contas só te atrapalhou. Alô, boa sorte, tá chegando Ironman, desejo sorte para todos. Ano que vem a gente está aí montando ciclos de treinamento para a galera, é só entrar em contato se quiser. Valeu, tchau, até a próxima.